Boa noite, internautas, boa noite, Rede Brasilândia Solidária, boa noite, Instituto Saci, boa noite, Associação de Moradores do Jardim Paulistano, do Alto do Paulistano. Boa noite, Fábio, Ivo, tudo bem, Fábio? Boa noite. Boa noite, Jorge Caiano, doutor Jorge Caiano, que hoje nos deu a honra de participar conosco aqui dessa live. Boa noite, Douglas, que é aqui da região, já, como ele já falou aí para a gente aqui nos bastidores, que nos conhecemos há um bom tempo. É um prazer receber todos vocês aqui. Bom, gente, essa live é a primeira live que nós estamos realizando depois de um período razoável em que a gente estava aí meio adormecido e pensando em qual seria a forma que a gente deveria retomar a discussão no território com a Rede Brasilândia, com as pessoas, com as entidades que compõem a rede, e o formato que a gente está construindo, e obviamente com a contribuição de muita gente, é que a gente transforme a Rede Brasilândia Solidária num fórum de debate de políticas públicas, né? Todos sabem do papel fundamental que a rede exerceu no período da pandemia. Distribuímos mais de 500 mil máscaras, distribuímos uma quantidade muito grande de água, de kits de higiene, de cestas básicas. E não só isso, fomos conversar com a comunidade, tivemos quase 200 horas de carro de som, de trio elétrico na rua, conversando com a comunidade, chamando a atenção da comunidade, falando da importância da prevenção. Vocês devem saber que no começo da pandemia, o bairro que mais teve mortes, e foi um dos motivos para a gente correr e constituir a rede, foi a Brasilândia. Na primeira semana de pandemia, nós tivemos 50 mortos na Brasilândia. Então, foi um desespero, nos reunimos, as entidades sociais do território se reuniu e a gente constituiu a Rede Brasilândia Solidária. Ela cumpriu seu papel e o nosso entendimento hoje é que ela se transforme num fórum de debate de políticas públicas do âmbito nacional, de políticas públicas implementadas no território, por meio das UBSs, por meio das escolas, por meio dos equipamentos públicos que nós temos na região. Então, esse é o papel, e é o papel que nós estamos propondo para a rede nesse momento, né? E para a gente começar a discussão de política pública, nada menos do que a gente falar do SUS, principalmente que esse mês é um mês de comemoração, teve uma discussão sobre o SUS, agora no começo do mês, quando foi? Que dia foi mesmo, Fábio? Você lembra que teve um encontro aí sobre o SUS, que o tema era garantir direitos, defender o SUS, a vida e a democracia. E é por isso que nós também resolvemos iniciar a nossa live também com esse tema. Por isso, nós trouxemos dois especialistas, duas pessoas que participam ativamente da discussão das políticas públicas de saúde na cidade, no estado, para poder vir discutir conosco esse tema tão importante. Quero apresentar aqui o Fábio caiu, mas voltou, então voltamos aí, o Fábio foi beber uma água, né, Fábio? Eu cliquei aqui com o dedo errado. Entendi, aqui no mouse. Entendi. Então, Fábio, eu quero passar para você agora, para você fazer uma apresentação do tema, objetivamente, para depois a gente passar para a apresentação dos nossos dois convidados, quem são eles e o que é que, objetivamente, nós vamos discutir hoje.
Então, hoje nós queremos falar com todas as pessoas que estão nos acompanhando, depois vai ficar aqui nas nossas páginas para as pessoas poderem ver quem está trabalhando ou tem algum compromisso, falar sobre o SUS, a universalização do SUS como uma política pública universal e qual a importância do SUS na nossa sociedade enquanto política pública. Esse é o eixo central e nós queremos falar tanto da importância macro, como uma política que atende todo o Brasil, mas também não podia também de ter um olhar especial sobre o nosso território, que é da freguesia do Ó, Brasilândia, porque de alguma forma dialoga com toda a periferia da cidade de São Paulo. Perfeito. Então, quem são os nossos convidados? Vamos apresentar aqui. O doutor Jorge Caiano. Doutor Jorge Caiano, médico sanitarista, pesquisador do Instituto Polis, na área da assessoria, formação e estudos em políticas públicas. Doutor Jorge, é um prazer receber o senhor aqui para fazer esse debate tão importante que é o SUS. E também gostaria de apresentar Douglas Félix França, que é assessor técnico da Supervisão de Saúde da Freguesia do Ó, Brasilândia. Douglas, muito obrigado por você se dispor a vir também fazer o debate conosco aqui, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade. Qual que é a ideia hoje, gente? É a gente falar um pouquinho sobre a questão do SUS, a importância dessa grande ferramenta que foi constituída a partir de 1988, a partir da Constituição de 1988. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Jorge Caiano, ele complementa a apresentação dele, e a gente inicia o debate e vamos aí, já está chegando aqui, já temos aqui o Lúcio Neves, que é o nosso constante internauta que está sempre com a gente das nossas lives, Maria José de Souza, seja bem-vindo, Leandro aí do Vista Alegre, da Rede de Ação Comunitária, a Natália Silva presente também, Miriam Santos, a Miriam, companheira Miriam, que conheço muito bem, companheira Vanessa Van também, muito obrigado pela presença de vocês. Doutor Jorge Caiano. Estão ouvindo, né? Sim. Boa noite a todas e todos. Eu estou muito contente de estar aqui hoje, né? Apesar de ser segunda-feira, assim, à noite e tal, mas é importante, né? Essa questão toda que foi colocada da retomada, né, de redes. E eu sou um cara relativamente velho e conheço e já ouvi muito, falarem muito de todos os processos sociais da região, né, da freguesia Brasilândia, que tem uma história específica na cidade de São Paulo, né? Eu acho que é uma história muito bonita, eu quero estar reforçando sempre esse aspecto, né? E isso que o Jabes colocou, né, sobre o período em que a própria rede, né, Brasilândia Solidária foi se consolidando, é uma demonstração disso, né? Porque enquanto em vários pedaços da cidade as pessoas ficaram com medo e se trancaram, ficaram trancadas. Em outras regiões, como as pessoas tinham que sair para trabalhar, porque não dava para receber nenhum salário trabalhando como doméstica, né, como empregada doméstica, fazendo trabalho pela internet, as pessoas tinham que sair, tinham que dirigir ônibus, fazer Uber. Então, alô? Opa, estamos ouvindo, deu uma travada aí. Não, eu só quero saber se houve algum rolo aí. Mas eu estava falando, né, dessa história de vocês, que acho que é uma história muito, muito bonita,
e eu gostaria mesmo de estar participando dessa retomada, né? Então, eu sou médico de formação, né? Eu trabalhei como sanitarista aqui na cidade de São Paulo desde os anos 75, na Zona Leste, durante muito tempo, e sempre atuando na área de saúde pública, saúde coletiva. E, pessoalmente, sempre apostei na importância da participação da saúde. Isso numa época em que nem tinha SUS. Jorge, só um minutinho. Eu acho que se você desligar agora, desse momento, um pouco a sua câmera, a gente vai conseguir ouvir você melhor, porque está cortando. Acho que tenta desligar a câmera para ver se a gente consegue ouvir você melhor. Manda bala. Tá, eu peço desculpas, né? Eu estava falando... bom, depende sempre do sistema aí, né? Mas é o seguinte, eu estava falando que sempre trabalhei como sanitarista, dirigindo unidades de saúde e depois também, no período da Luiza Erundina, dirigindo a região de saúde de São Miguel Paulista, né? Mais de 1,5 milhão de pessoas, achava sempre que a sociedade é que tinha que estar participando junto com os trabalhadores de saúde e com os gestores para melhorar a saúde de uma região ou de uma cidade. E isto, vamos deixar muito claro, né? Isso só foi escrito assim na Constituição brasileira como direito, saúde como um direito e obrigação do Estado, por conta de acúmulos que a sociedade teve ao longo do período todo da ditadura e que, na Constituinte, pessoas ligadas a movimentos sociais de saúde contribuíram dentro da Constituinte para que aqueles artigos do direito à saúde fossem colocados na Constituição. E isto é o que faz parte da história, né? A região leste teve um papel importante, o movimento de saúde da Zona Leste, né? Os parlamentares que foram representantes, inclusive, do movimento sanitário, né? Movimento sanitarista, no Congresso, na Constituinte. Então, quando a gente está falando, né, do temário, vejam bem, né, o título que está sendo colocado para essa reunião de hoje, da live, é exatamente o título da Conferência Nacional de Saúde que vai acontecer agora em Brasília, neste ano, né? Isso é muito importante porque o que está escrito, né, no convite é exatamente aquilo que é previsto, né? Garantir direitos, entre eles o direito à vida, o direito à saúde, defender o SUS, a vida e a democracia. Esse título, que é o título da conferência, é muito importante. Por que isto está sendo colocado exatamente em 2023? Porque é o ano que a gente já estava apostando que este ano teria que mudar o governo, como realmente nós conseguimos mudar, porque não daria mais para continuar defendendo a vida com aquele governo genocida passado, que a gente derrubou, foi por pouco, mas derrubamos, né? E agora, veja que a gente já tinha apostado que ia cair esse governo para poder fazer essa conferência com esse temário. Esse temário é muito interessante, né? Porque foi o Conselho Nacional de Saúde que apostou nessa mudança desde o ano passado para preparar essa conferência contra a vontade do governo da época, mas eles tinham poder para fazer esta conferência e preparar toda essa conferência.
Então, quando o Lula ganhou as eleições em dezembro, o pessoal já estava no pique, né, para fazer a conferência da retomada do SUS que nós precisamos e nós merecemos. Este que é o temário da Conferência Nacional de Saúde. A Conferência Nacional vai acontecer em julho, lá em Brasília, vai ter mais de 5.000 participantes de todo o Brasil, de todos os estados, e os participantes vão ser eleitos nas conferências municipais de saúde. Aqui de São Paulo vai acontecer exatamente neste fim de semana, dia 28 a 30 de abril, e vai ter cerca de 1.200 pessoas reunidas que vão eleger um tanto de delegados para a conferência estadual aqui de São Paulo, que vai acontecer em maio, né, no fim de maio, e que vai também tirar deliberações e eleger delegados para participar da Conferência Nacional em julho, lá em Brasília. Este processo é um processo que está acontecendo em todo o Brasil. E daí que a ideia que vocês colocaram, né, de retomada da rede que foi formada e se consolidou durante a pandemia num trabalho de solidariedade e de organização e mobilização da sociedade em resposta a uma pandemia que atingiu o mundo todo, mas que foi especialmente pesada aqui no Brasil por culpa deste governo que fez de tudo para aumentar a mortalidade pela Covid. Né? Todo mundo sabe quanta sabotagem o Ministério da Saúde fez para não deixar chegar nem oxigênio onde as pessoas estavam morrendo por falta de oxigênio, de intubação, porque não estavam tendo acesso ao mínimo necessário, como era a questão do oxigênio. Vocês fizeram todo um movimento para distribuição de máscaras, de álcool, né? E essas coisas mínimas não eram feitas pela orientação do Ministério, e sim por uma orientação de pessoas que estavam cobrando do Ministério alguma ação. Né? O Ministério demorou para comprar vacina, com isso morreu muito mais gente do que a gente poderia ou deveria ter. Então, tudo o que aconteceu foi, por um lado, resultado do governo genocida e, por outro lado, toda uma tentativa dos movimentos sociais de tentarem atenuar e reduzir os efeitos da pandemia. E, por isso mesmo, Brasilândia está de parabéns por essa iniciativa, e, por isso mesmo, eu espero que muita gente da região de Brasilândia estejam preparados e participando do processo, tanto da pré-conferência, né, que foi feita já na região aí, eu não sei exatamente a data, mas para participarem também da conferência municipal no dia 28 até 30 de abril, daqui 2 semanas. Então, eu vou encerrar minha fala dizendo que aquilo que foi colocado pelo Jabes, né? Brasilândia foi uma das regiões da cidade que teve, no início da pandemia, principalmente, muitas mortes que poderiam ter sido evitadas, teve um resultado melhor por conta da organização da sociedade, mas, de todo jeito, faltou governo da cidade, também na cidade de São Paulo. Se a gente for olhar, né, na verdade, comparar o número de mortes que nós tivemos nas regiões mais centrais e mais ricas da cidade, onde o SUS, na verdade, tem menos serviços como unidades básicas de saúde, né? Foi muito menor do que em várias regiões mais periféricas e mais pobres da cidade, entre elas a região da Brasilândia. Né? Mas onde houve mais mortes
comparadas até a própria Brasilândia, foi exatamente na região que eu trabalhei, que é a região leste de São Paulo, com as mais altas taxas, por exemplo, na região do Parque do Carmo, lá no Itaquera, em Jardim Helena, no Itaim Paulista, no próprio São Miguel. Isto tem a ver tanto com as condições de vida mais precárias das populações das periferias, como também tem a ver com a situação do SUS na cidade, né? Todo mundo sabe que o SUS praticamente foi terceirizado inteiro, 99% da rede de unidades básicas de saúde foi passado para as organizações sociais, e o desempenho das organizações sociais durante a pandemia foi totalmente diferente, dependendo das regiões da cidade. E é por isso também que nós temos que discutir agora, né, pensando na retomada, qual é exatamente a opinião da população sobre o tema das organizações sociais que estão dirigindo o SUS na cidade de São Paulo. Este é um assunto muito sério, ele vai entrar na Conferência Municipal de Saúde de São Paulo, e a proposta que vem sendo falada é de que a cidade não pode mais continuar terceirizando a atenção básica em saúde, porque fazer essa terceirização, deixar para entidades privadas o cuidado à população, significa que o governo está abrindo mão da garantia de direitos. E isto nós precisamos de contestar e defender um SUS público com profissionais e agentes comunitários contratados por concurso, que não fiquem defendendo os interesses das organizações sociais para tentarem manter seus empregos. Esta é uma situação generalizada na cidade e, portanto, essa discussão na conferência municipal vai ser uma discussão bastante pesada, porque as organizações sociais vão estar levando os seus funcionários para defenderem a continuidade da presença das organizações sociais dominando o SUS de São Paulo. Então, o tema do direito à saúde aqui na cidade de São Paulo, ele é condicionado pelo reconhecimento que a gente deve fazer da situação de saúde bastante diversa, bastante diferenciada da população na cidade de São Paulo, e do reconhecimento de que o sistema de saúde hoje está sendo gerenciada pelas entidades privadas, que não é a melhor resposta para a população. E enquanto as pessoas não perceberem isso, vai ficar difícil de a gente sair desta situação complicada na cidade, né? Na maior cidade do Brasil, 12 milhões de pessoas, e uma das cidades mais ricas do país, mas, ao mesmo tempo, que tem cerca de 5 a 6 milhões de brasileiros morando na cidade de São Paulo, vivendo nas piores condições e tendo um serviço de saúde terceirizado que acaba deixando que a população sofra e continue tendo problemas de saúde que um SUS de verdade poderia estar, com a participação da população, enfrentando muito melhor. Então, obrigado, desculpe se eu não sei se eu estourei o tempo, mas eu vou continuar presente, né, para a gente fazer algum debate em seguida. Beleza, você pode abrir sua câmera, tá? Queria primeiro voltar aqui, saudar aqui o Sebastião da Silva, que é o nosso companheiro aqui da região, militante na área da saúde. Ele é conselheiro na supervisão. Seja bem-vindo, companheiro Sebastião. Fique à vontade, viu? Alguma questão, alguma coisa, manda para a gente aqui.
E um comentário que o Lúcio, que também é um militante na área de saúde, ele colocou assim, resumo, a conferência é bom, só que na base nada é real. Então, mais para uma observação que o Lúcio fez. E o Lúcio também ele fez um outro comentário. Tudo para ser real e a UBS tem que ser revista, urgente. Temos que prevenir antes de causas graves. Né? Então, são 2 comentários aí dos nossos internautas. Né? Fábio. Ô, Jabes, queria só aproveitar aqui, antes de passar a fala para o Douglas, e agradecer que a doutora Jurema está nos acompanhando. Opa! Doutora Jurema! Doutora! Muito importante no nosso território, que foi supervisora de saúde no nosso território por muitos anos, se não está mais aqui na nossa região, mas todo mundo que milita na área da saúde, ou quase todo mundo que tem alguma relação aqui com a saúde, que participa de reuniões, conhece a doutora Jurema, uma figura muito importante, histórica, aqui na região da Brasilândia. Também queria agradecer aqui a presença da Maria de Jesus, da Natália, da Sueli, que está acompanhando aqui com nós esse momento de diálogo. E vamos devolver a fala aqui aos nossos convidados. Agora, o Douglas, que é aqui da nossa supervisão de saúde, trabalhou com a doutora Jurema, conhece bem a doutora Jurema, e atua diretamente na temática da saúde básica. Douglas, com você. Só um minutinho, Fábio. Opa. O doutor Jorge levantou a mão, me parece que ele queria algum comentário. É isso, doutor? Era só o seguinte, o comentário que você leu, depois eu gostaria que ele explicasse um pouco mais o que ele está querendo dizer com a questão de como está sendo encaminhado a conferência municipal, porque eu acho que esse é um assunto, né, que ele deve ter acompanhado e ele deve ter visto coisas que não foram muito legais. Então, depois da fala do Douglas, né, seria bom se ele pudesse explicar um pouquinho para a gente poder, pelo menos, saber o que é que aconteceu aí na região. Não sei se você já está sabendo, ou se o Fábio, né? Mas acho que era bom que a gente não descolasse da situação, né, desta região e da participação na conferência, que vai ser o passo necessário para alguém daqui da região poder participar lá na Conferência Nacional, né? Sair como delegado. Perfeito. Então, Lúcio, está aí para você fazer os comentários que você acha que são pertinentes com relação à conferência. Palavra agora com o Douglas. Boa noite a todos. Vocês me ouvem? Sim. Ok, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar com vocês de um debate sobre saúde pública, sobre políticas públicas. Queria registrar aqui o meu abraço para o Tião. Estivemos juntos no Conselho Gestor do Ladeira Rosa durante um bom período. A doutora Jurema também, minha chefe aí durante muitos anos de supervisão e no período de unidades também. Muita coisa construída nesse território graças à participação dessas pessoas, muito importantes para esse território. Bom, meu nome é Douglas, eu trabalho na supervisão da freguesia do Ó, eu tenho uma formação em administração e hoje sou estudante de enfermagem. Mas, na verdade, o que me traz até aqui, diante de vocês, é a minha vivência neste território, né? Eu sou, como o pessoal costuma dizer, uma cria desse lugar, né? Nascido e criado nesse lugar desde sempre, há 35 anos. Desde que comecei a trabalhar, sempre trabalhei nesse território, entre UBS Cruz das Almas,
Guarani, Progresso e Ladeira Rosa, e já há algum período na supervisão, fazendo gestão participativa, RH, e mais recentemente na assessoria de atenção básica, né? Então, falar sobre esse território, não é possível resumi-lo no período em que nós temos aqui. Mas algumas características marcantes é que todas as conquistas, toda a virtude desse território sempre foi construída a muitas mãos. Sempre foram lutas e conquistas coletivas, né? Desde pequenas intervenções em unidades de saúde até o pleito de unidades de saúde para cobrir vazios assistenciais do território, passando por tudo isso até a nossa rede de atenção psicossocial, que hoje tem um reconhecimento internacional. Então, esse território tem essa característica de ser muito atuante. A doutora Jurema costumava dizer que é um território vivo, né? E muito, muito vibrante em todas as suas atuações. Como vocês haviam comentado, doutor Caiano também, a respeito de como foi esse período de pandemia nesse território, de fato, foram muitos óbitos, e durante um bom período esse território liderou o número de óbitos na cidade. Mas, para além de tudo que o doutor Caiano já pontuou, uma outra questão que já era sabida da rede de saúde e que ficou evidente e bateu a nossa porta de forma dramática é que os serviços de saúde, a estrutura formal de saúde, não dá conta de cumprir tudo aquilo que nós entendemos enquanto saúde. E vou dizer o porquê que eu estou falando isso. Nesse período em que a Brasilândia liderava o número de mortes, nós conversávamos também com os conselheiros do território, né, que, juntamente com vocês, se articularam para suprir as necessidades das pessoas. E eles nos traziam a história de muitas pessoas que não ficaram em seus lares, não ficaram em casa, porque não podiam ficar em casa e cumprir uma quarentena, um distanciamento social, porque essas pessoas não tinham outra alternativa para suprir suas necessidades básicas que não fosse trabalhar. Então, elas ficavam entre a possibilidade de contrair o vírus ou de sofrer de insegurança alimentar e de passar fome. Então, esse foi um dilema imposto à população deste território durante esse período, e é o que nós vimos durante a pandemia, e é algo que nos acompanha nesse período de pós-pandemia, de que a saúde precisa, deliberada e urgentemente, articular com outros serviços para conseguir prover saúde de fato. A estrutura formal de saúde não dá conta de prover saúde integral no aspecto, numa abordagem holística do homem, entende? Não são apenas os serviços de saúde que produzem saúde. A educação, a cultura, o esporte, o lazer, a assistência social também são importantes nesse contexto. E nós precisamos estar articulados com esses serviços para conseguir garantir saúde para a população. Durante a nossa pré-conferência, aí caminhando aí para os temas que também vão ser abordados na nossa Conferência Municipal de Saúde, nós tínhamos 4 eixos de discussão, né? Mas em todos os 4 eixos permearam assuntos em comum e que ficaram bastante evidentes na plenária final também. A questão da racialidade no território, o quanto que o sistema é capaz de prover acesso para essa população sem discriminação, sem distinção, o quanto essas pessoas conseguem, de fato, acessar e ter o seu direito à saúde integral garantido. A questão da saúde mental no território, nós temos serviços muito bem articulados, como eu disse anteriormente, a nossa rede de atenção psicossocial tem um grande reconhecimento, mas ainda é uma grande questão, principalmente considerando o contexto pós-pandemia, que traz os seus desafios. E outra questão também mais recente, que também permeou a nossa pré-conferência, a saúde da população em situação de rua ou na rua, para a qual também é muito necessário que os serviços de saúde
estejam articulados com outros serviços para poder garantir uma infraestrutura para que essas pessoas tenham seu tratamento com dignidade, tenham acesso a serviços que garantam a sua saúde plena. Né? Então, isso é a minha contribuição neste momento. Aí eu fico aberto aos comentários que forem feitos, a eventuais dúvidas, e fico aí à disposição, mais uma vez, grato por estar entre vocês. Maravilha. Eu gostaria de fazer algumas provocações aqui, me aliando aí às provocações que estão chegando dos nossos internautas, né? Primeiro, quero saudar aqui a doutora Jurema, que realmente, doutora Jurema, o período em que a senhora foi a nossa supervisora aqui, que comandou a SUS, o SUS comandou a área de saúde no nosso território, realmente ela, podemos dizer que houve sim a possibilidade de participação popular, houve sim os avanços necessários dentro daquilo que o orçamento municipal ofereceu, obviamente, mas que foi marcante a sua presença aqui, isso tem que ser registrada, e não é para menos que pessoas estão aqui fazendo as manifestações de gratidão a você. Eu quero também registrar aqui a presença do Edgar Batista Neto. O Edgar é o articulador do Fórum Social de Taipas e região. Seja bem-vindo, meu irmão, que bom que você está aqui e vamos participar. E ele já faz uma questão que eu vou já ler aqui, e aí fica aí para que vocês possam fazer os comentários. Sabemos que já há 5 anos foi votado que investimentos na saúde estão congelados e estarão por 5 anos. Como vocês acham que os governantes vão lidar com isso? Essa é uma questão que está colocada aqui. Eu vou ler aqui a Chu, Sun, eu não sei, desculpa se eu falar o nome errado, gente. Doutora Jurema, a pessoa que fez a diferença aqui na nossa UBS Paulistano 2, a qual revi o prazer e a honra de conhecer, só gratidão. E a própria doutora Jurema faz um comentário: território vivo, potente, as conquistas vieram da participação popular muito forte. Tem o Enio, que é do movimento pró-metrô público na nossa região. Enio, muito obrigado pela sua presença. Ele faz a seguinte questão: o que está faltando para o SUS atuar mais nas práticas integrativas, na saúde preventiva e na medicina fitoterápica? Boa noite e parabéns pela iniciativa. Obrigado, companheiro Enio, por estar aqui nos prestigiando essa noite. O Lúcio coloca o seguinte: quanto ao assunto UBS, é que não é tanto na referência e pôr em prática o que foi de direito à criação. Na verdade, na conferência, o foco tem que ser a regulação com as especialidades, com muitas demandas. Ortopedia, cardiologia, na qual parte governamental. O Edgar já colocou outra questão, que estamos tendo o sistema do CROSS, que está gerando muito problema com o atraso das transferências entre os equipamentos de saúde. Como vocês enxergam esse sistema? Obrigado, o Edgar diz que a live está magnífica. Daniela, que é também uma companheira militante lá de Taipas, está presente aqui conosco. Ela falou: Jabes, não vou poder participar, porque eu vou estar nessa hora participando de uma live, mas eu vou entrar de alguma forma. Está aí, entrou. Muito bom. Sebastião, que é o nosso companheiro e conselheiro de saúde da supervisão. Precisamos estar atentos às questões aprovadas na Conferência de Saúde para que elas sejam executadas.
E a Daniela arremata. Realmente, o sistema CROSS é horrível. E eu queria deixar algumas questões aqui para que vocês pudessem responder. Primeira questão. Falta dinheiro para o SUS? Essa é uma questão. Segunda, as OSs, elas prejudicam, de fato, a execução do SUS no nosso território e no estado de São Paulo e no Brasil? E uma outra e última questão. A população, ela entende a importância do SUS? É isso. Doutor Jorge. Fábio, você quer falar alguma coisa? Eu queria fazer 3 comentários rápidos. Um que eu vi por aqui também, a Vanessa. Vanessa é gerente da unidade lá, Ladeira Rosa, foi gerente aqui da unidade Jardim Paulistano 2. Então, obrigado aqui por estar com nós. Queria reforçar a pergunta, a fala do Enio, sobre práticas integrativas, fitoterápicos. Eu estou convencido que este é o caminho. E a terceira questão que eu queria colocar é sobre como que nós podemos avançar na questão da saúde básica com profissionais ligados a atividades que apoiam as atividades integrativas, como atividades físicas. Vou falar isso para dar um exemplo concreto. Aqui na unidade Jardim Paulistano, que pega Paulistano 2 e Paulistano 1, faz um tempo que já vinha conversando aqui com a gerente da unidade 1, principalmente, sobre atividades, pessoas que fazem atividade aqui na Praça Marielle Franco. Tem mais ou menos umas 100 pessoas que fazem caminhada. E, ultimamente, já há um mês, mais ou menos, toda terça e toda quinta-feira, tem lá os profissionais de saúde ali interagindo com as pessoas. A quadra está lotada de pessoas, a maioria acima de 40 anos, fazendo atividade, uma coisa linda, fantástica, integração e muito, muito, muito potente. Então, como nós podemos ter mais profissionais para fazer esse tipo de trabalho nas unidades de saúde, e não só enfermeiro e auxiliar de enfermagem, não que eles não sejam importantes e indispensáveis, mas insuficiente para outras atividades. É isso. Eu passo, então, agora a palavra para o doutor Jorge, mas antes, deixa eu só finalizar aqui. A Miriam Santos colocou o seguinte: querem entregar a saúde e a educação para a privatização. Isso é crime. Está aqui presente também o Leandro Gonçalves. Obrigado, Leandro, por você ter entrado aqui, muito bom. E a Vanessa diz: boa noite, Fábio. Agora estou na UBS Terezinha. Doutor Jorge. Perto de mim. Alô? Estamos ouvindo, doutor. Alô? Estamos ouvindo, doutor. Então, talvez seja o meu micro, né, que está com problema, né? Mas, veja, vocês levantaram tantas questões e não tem tanto tempo. Cada uma, 2 dessas questões leva 1 a 2 horas para a gente tentar aprofundar um pouquinho mais. Mas eu vou tentar fazer uma fala e o Douglas depois tenta dar uma complementada, tudo bem? Vai ser meio rápido, mas eu já percebi que as questões que vocês estão levantando são as grandes questões nacionais e os grandes desafios nacionais do SUS. Né? Neste SUS que foi destruído nos últimos anos, principalmente pela ação federal, mas que também na cidade de São Paulo tem o reflexo das gestões estaduais do SUS, que nunca foram muito firmes na defesa do SUS, essa é a verdade, e também na gestão municipal, né? Que
continua há muitos anos com uma gestão errada, né? E eu digo isso sabendo que mesmo algumas questões complicadas que estão acontecendo também foram mantidas durante a gestão, por exemplo, do Haddad, né? A gente tem que reconhecer que algumas coisas que poderiam ter sido mudadas durante essa última gestão do prefeito Haddad não se conseguiu avançar muito. Então, mas isso não é culpar ninguém, é só para a gente também, né, reconhecer que houve toda uma série de experiências que acabaram não fomentando e não permitindo o nível de participação social necessário até para se conseguir ter uma espécie de um consenso e uma opinião mais ampla sobre essa questão da terceirização na saúde. Então, eu vou pegar assim, rapidamente, né? Jabes pergunta, falta dinheiro para o SUS? Então, nós temos que ter muito claro, falta e falta bastante dinheiro para o SUS, né? Então, a proposta que está sendo discutida para esta situação do desfinanciamento, porque antes a gente falava em subfinanciamento, falta dinheiro. Agora nós estamos discutindo desfinanciamento, quer dizer, tirando mais dinheiro ainda do que já faltava. Então, para poder sair dessa situação, nós precisamos mais do que dobrar os investimentos em saúde, principalmente do governo federal. Principalmente do governo federal. Isto vai acontecer? Eu estou dizendo que pode acontecer, mas não está garantido. Por quê? Exatamente porque uma outra pergunta que foi colocada, né, que eu acho que é do Edgar, né, é que houve uma lei, uma emenda constitucional chamada Emenda 95, né, que congelou gastos sociais durante 20 anos. 20 anos, hein? Não é nem 5 nem 10, foi 20 anos. E nós estamos sofrendo, já há mais de 5 anos, os efeitos dessa emenda constitucional, que foi aprovada em 2016, na época do Temer, né? Logo depois que derrubaram a Dilma, e ainda agora nós temos o problema de que o governo Lula ele recompôs um pedaço do orçamento do Ministério da Saúde, cerca de 20 bilhões de reais, mas esses 20 bilhões foi mais para tapar os grandes buracos que o Ministério da Saúde estava tendo para este ano. E não sobrou muito dinheiro para recuperação do SUS. Então, o orçamento do próximo ano, não sei se está todo mundo acompanhando, mas tem toda essa discussão a respeito da tal da reforma fiscal que foi apresentada pelo Haddad, hoje ministro da Fazenda, como uma tentativa de passar por cima daquela coisa que se chama teto de gastos. Né? O teto de gastos é exatamente a emenda constitucional 95, mandando cortar despesas com as áreas políticas sociais, como saúde e educação. E para quê? Para sobrar mais dinheiro para pagar juros da dívida. Né? Esta é a grande questão no campo econômico que acaba impactando, acaba reprimindo e dificultando a recuperação dos investimentos necessários em saúde e educação. Então, o pacote fiscal que foi apresentado, ele tem sido muito criticado por muita gente do campo progressista, inclusive pela própria presidente do PT, a Gleisi, porque esta proposta
ela procura fazer uma espécie de uma conciliação para tentar fugir do teto de gastos, mas criando outras regras que acabam também sendo limitadoras dos gastos sociais. Então, foi colocado como uma alternativa melhor do que o teto, e isto teria que se expressar na quebra da emenda constitucional 95. Atenção, hein? Se não mudar a emenda constitucional, não adianta mudar a regra fiscal e manter a emenda constitucional 95. Mas mesmo tirando a emenda 95, a nova regra, ela ainda não permite uma recuperação suficiente dos gastos necessários em saúde. Então, esse é um assunto que não vai passar pela saúde. Essa questão vai passar pelo Congresso. E daí a importância de todas as pessoas estarem bem atentos para acompanhar este processo chamado da proposta de reforma fiscal, que ainda vai entrar no Congresso nesses próximos dias, né? Mas esse debate já está todo ele tomado pela defesa, né? E críticas, é claro, do setor financeiro, os bancos, eles também querem, né, reduzir, digamos, os avanços dessas mudanças, os efeitos dessas mudanças, mais ainda, e a presidente do PT, por exemplo, está querendo que esta redução de gastos nas áreas sociais seja quebrado mais. Então, vai ter uma briga em torno de toda essa discussão sobre a reforma fiscal. Isto é um assunto que extrapola a saúde, mas que acaba tendo um reflexo importante na saúde. Quando foi falado, né, sobre a questão das práticas integrativas e principalmente fitoterápicas, o apoio às atividades físicas, né, exercícios, caminhadas e tal, eu quero dizer que isto é todo um campo importantíssimo, né, as chamadas práticas alternativas, entre elas acupuntura, homeopatia e várias outras práticas que a gente tem, né, oferecidas pelo SUS, mas que ainda estão com poucos profissionais dedicados a isso, né? Nós precisamos de abrir mais espaços para estas práticas integrativas que vão envolver não apenas médicos, mas outros profissionais de saúde que estejam devidamente capacitados para trabalhar esse tipo de atividades, né? O Fábio estava falando sobre atividades nas praças, e esse é o tipo de atividade importante mesmo, porque a gente sabe que quanto maior digamos, quando as pessoas não fazem exercícios e quanto mais as pessoas ficam sentadas assistindo TV ou sentadas olhando para o celular, mais problemas de saúde ele acaba tendo, né? Então, na idade avançada, por exemplo, atividades físicas são essenciais como forma de combater doenças do tipo Alzheimer. Até para o Alzheimer, né? Tem vários cânceres que acontecem que podem ser reduzidos mediante práticas integrativas saudáveis. Isso é importante que todo mundo perceba, né? É lógico que isso tem que estar associado com o combate ao fumo, né, ao tabagismo, ao alcoolismo, né? Não porque o álcool em si faz mal, mas o excesso sempre faz mal, né? Então, esse tipo de enfoque de alimentação saudável, que tem a ver com o tema essencial da segurança alimentar e nutricional, é essencial que seja articulada com as ações da atenção primária em saúde, das unidades básicas de saúde, né? Então,
é isto que abre o espaço, né, para todas as práticas alternativas, integrativas, e a gente tem que investir nisso, né, não como uma espécie de tapa-buraco, mas sim para conseguir fazer uma atenção integral, né? A atenção integral pressupõe não apenas, né, acesso a atendimentos de alta complexidade, né, com exames super sofisticados, ou neurocirurgia, cirurgia à distância, essas coisas todas, mas também uma ampla rede que consiga fazer que as pessoas, né, pratiquem atividades e pratiquem uma forma de vida saudável que vai ajudar a reduzir as suas doenças e seus problemas, né, e, ao mesmo tempo, contribuir para reduzir as demandas tão grandes que a gente está enfrentando com o problema de saúde, né? O exemplo da depressão, o exemplo do estresse, né? O exemplo das situações em que as pessoas estão tendo sofrimento no campo mental muito grande pela insegurança que muita gente está vivendo no dia a dia, né, com a questão da violência, com a questão do desemprego, com essas situações todas acabam sendo prejudiciais à saúde da população. E é isso que significa a discussão daqueles 4 temas centrais da Conferência Nacional de Saúde, que em cada um deles era previsto que houvesse essa discussão sobre a ligação entre a saúde da população com o seu modo de vida. Se o modo de vida não é saudável, a saúde vai ter problema sempre. E, como o Douglas já falou, nunca vai haver capacidade dos serviços de atendimento se a gente não atuar em cima dos determinantes da saúde, né? Isso significa emprego, significa moradia saudável, né? Moradia digna e saudável, tá certo? São essas coisas que têm que ser associadas ao direito à saúde. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara, né? O direito à saúde, ele nunca pode ser separado do direito a uma vida digna. Isso significa a compreensão mais ampla do direito à saúde. Tá certo? Por isso que os direitos, eles são indivisíveis. E a gente tem que dizer, a saúde só avança junto com os outros direitos. Se os outros direitos forem deixados para trás, por exemplo, o direito à educação, o direito à moradia, o direito ao lazer, o direito à cultura, o direito à saúde vai ser prejudicado também, né? Esta que é, acho que, o fundamento do próprio movimento da Brasilândia Solidária, que pegou a saúde como uma questão imediata, mais pesada, mas que essa dimensão ampla da saúde tinha que ser enfrentada tudo ao mesmo tempo, né? E daí a solidariedade é uma condição, e a democracia é a grande condição que a gente tem que defender para que se consiga mudar essa situação que a gente está vivendo. Então, a questão de OS, né? A pergunta que foi colocada, prejudica de fato, né? Eu tenho que deixar muito claro, né? A minha opinião é que as OS entraram principalmente no campo da atenção básica em saúde, atenção primária em saúde, e isso está errado. Porque a atenção primária em saúde, se a gente for pensar direito, ele é o essencial, e que a gente chama de base estruturante do SUS, e que não pode ser terceirizado, porque isto é uma responsabilidade exclusiva de Estado. Esta palavra é importante. É como se fosse justiça, é como se fosse a segurança, que não pode ser privatizada.
Então, a atividade exclusiva de Estado é atenção básica em saúde. Por quê? Porque é na atenção básica em saúde que tem todas as ações necessárias de fiscalização, de vigilância, tanto de restaurantes, padarias, farmácias, laboratórios, clínicas, né? Isso tudo está no campo da chamada vigilância em saúde, e inclusive das condições de trabalho das pessoas, e isto é uma das ações que a atenção básica de saúde tinha que estar fazendo no dia a dia. Não digo que com a situação da atenção básica de hoje, mas é o caminho que seria importante a gente avançar para que a atenção básica passasse a ter um papel mais importante. O que está acontecendo? Com a entrega para as organizações sociais, a gente não só não está fazendo essas ações que são tão importantes, como está deixando o SUS correr solto, né? E aquilo que é obrigação do SUS está sendo deixado de lado. Isso interessa ao setor privado, né? Interessa e acaba atingindo a saúde da população de forma que se a gente não brecar esse processo, a gente não vai conseguir recuperar o SUS na base, naquilo que é estruturante do SUS, que é a atenção primária em saúde, né? Então, a questão que vem em seguida, né? E os hospitais? Eu diria, né, que as organizações sociais foram pensadas como proposta, na época do Fernando Henrique Cardoso, para os hospitais, o que é muito diferente da atenção básica. Então, eu separaria a questão da crítica às OSs na gestão dos hospitais e deixaria para um segundo momento essa discussão. Porque aí já é um outro tipo de contexto que tem que ser discutido, que tem a ver, né, com os contratos de gestão conseguem avançar de forma mais clara na cobrança de resultados, que tem que ser número de internações, número de cirurgias, taxa de mortalidade que pode ser aceita, né, nos hospitais, né, o número de atendimentos que a população considere satisfatório, né, essas questões todas é muito mais fácil de você cobrar nos hospitais do que na atenção básica em saúde. Por quê? Porque na atenção básica o resultado esperado é a saúde da população. E como você mede isso? Né? Essa que é a questão. Não é com o número de consultas, se está fazendo visita, que tipo de visita é, porque os agentes comunitários hoje eles são cobrados para fazer visitas e eles ficam fazendo visita, mas isso aí não está resultando em algo satisfatório para a população. Estão cumprindo metas, só isso. Né? E isso não resolve a saúde. Então, a outra coisa que é importante, que está vinculado com isso, né, a população entende a importância do SUS. Eu acho que a população percebeu durante a pandemia como o SUS é importante. Isso precisa ficar muito claro. Né? Exatamente porque se não tivesse o SUS, a nossa situação seria muito, muito, muito pior do que a gente já viveu. E houve um reconhecimento de todas as classes sociais, inclusive da população mais rica, que achava que não tinha nada a ver com o SUS, mas percebeu que se o SUS não existisse, né, ele estava ferrado. As empresas dele estariam ferradas. Então, houve um apoio muito mais amplo ao SUS a partir da pandemia. Agora, o reconhecimento das suas deficiências, da falta de dinheiro, por exemplo, aí já divide todo mundo. Porque os mais ricos acham que o SUS deve ser só para pobre. E a gente defende que o SUS seja universal. Né? Exatamente a questão do princípio do SUS. E eles não querem que o SUS interfira nas condições de trabalho dos trabalhadores, e a gente acha que o SUS tem que fazer isso, fazer vigilância das condições de trabalho. Então, uma série de interesses
são divididos. O interesse da sociedade, em geral, é um dos 99%, e o 1% que ganha com a doença é contra. É isso que a gente está vivendo, né? Então, a batalha é pesada, e na cidade de São Paulo, mais pesada ainda, porque a cidade de São Paulo cedia boa parte desse capital que vive da doença. É isso. Né? No lugar onde domina, digamos, mais de metade da população tem planos e seguros de saúde, predomina aquela ideia de que SUS é coisa para pobre. E isto enfraquece a luta pelo SUS, a luta pelo direito. Né? Então, nós temos que ter clareza de que o nosso trabalho tem que estar voltado também para ganhar a opinião pública e, principalmente, os setores de classe média que acham que eles não dependem do SUS, ou que não faz mal, né? Ou que tem o plano de saúde e tudo mais, mas não percebe como eles estão abrindo mão do direito à saúde. Né? Eu acho que tinha outras coisas que tinham sido colocadas, né? A CROSS, eu tenho que falar da CROSS. A CROSS, gente, a Central de Regulação, o grande problema da CROSS é que a CROSS foi terceirizada. Ela esteve na mão do SECONSE, que é o Sindicato da Construção Civil, né? Que é também uma OS que fazia atendimento em saúde, continua fazendo. Ele gerenciava a CROSS, né? A Central de Regulação. Agora, a CROSS passou para a SPDM. Então, por que a CROSS não funciona direito? Porque o Estado, que deveria tomar conta disso, entregou para uma OS. E a OS é aquela que está dando um atendimento lá na base. Então, a Central de Regulação é um lugar mais de acomodação de interesses. Ao invés de atender a população que está precisando, ele está atendendo aquele que deveria estar atendendo a população. Então, é um acordo, é um negócio entre eles, e é por isso que, na conferência estadual, nós temos que aprovar uma resolução, né, de que a CROSS não pode ser terceirizada. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? É como se você pegasse o papel, né, o lobo, né, entregando para tomar conta do galinheiro. O lobo fazendo isso. Tá certo? Então, essa é a situação que a gente está vivendo hoje, aqui em São Paulo. Né? Eu acho que eu vou parar por aqui, viu? Porque... Ô, Jorge, tem uma pergunta aqui que eu gostaria, se você... Eu sei que ela é uma pergunta que você não responde de uma forma muito simples, mas o Douglas, o Leandro fez por 2 vezes, e eu queria, se você pudesse dar uma atenção para poder falar sobre isso. Ele pergunta, primeira pergunta assim, quais os direitos garantidos pelos usuários do SUS? Daí ele volta, né, e faz a seguinte pergunta. Peraí, deixa eu achar aqui as 2 perguntas que ele fez. Cadê? Sim. Boa noite, senhores. Tem uma pergunta. O que o SUS deve garantir ao cidadão? E depois, quais os direitos Quais os direitos... Cadê, meu Deus do céu? Perdi de novo. Quais os direitos garantidos pelos usuários do SUS? Então, eu acho que esse é o central, né? A gente tem que ler na Constituição o que é a saúde. A saúde é obrigação. Está cortando. Ela tem que ser... Está cortando, né? Mas agora voltou, acho.
sim, o dever do Estado tem que ser garantido mediante políticas públicas que sejam voltadas para reduzir as necessidades em saúde, melhorando, incidindo nas questões sociais, econômicas, gerais da sociedade para reduzir os problemas de saúde e melhorar as condições de vida. E, além disso, a estruturação de um sistema que é o SUS para atender de forma universal, integral, igualitário, equânime, né? Que é com justiça social e com participação da sociedade e de forma descentralizada. E isto é o essencial do SUS. Só que está dizendo que esse é o pedaço do direito que deve ser provido pelo Estado, mas, antes disso, o Estado tem que incidir nas políticas sociais e econômicas que podem melhorar a saúde ou piorar a saúde da população. E é por isso que essa leitura ampla do direito à saúde tem que ser entendida pelas pessoas, né, como um direito básico que vincula, né, o direito à saúde a ações políticas de todos os campos de um governo. Não só da saúde, é também na educação, também na assistência social, também na questão da habitação, na questão da segurança pública, e todas essas políticas deveriam ser realizadas mediante controle social muito claro, né? Porque hoje a gente sabe que a polícia está liberada para matar negros, pobres, periféricos. Está liberada, né? E isto não pode ser aceito pela gente. Então, essa situação tem que ser enfrentada mediante a organização da sociedade em frentes como essa que vocês estão discutindo, como retomar e como fortalecer, né? O grande crime que está acontecendo hoje é o da omissão do Estado diante de várias violações de direitos que têm que ser cobrados, mas que não adianta, se não houver organização da sociedade pela base, eles vão continuar sendo violados o tempo todo, né? Eu não sei se eu consegui dar pelo menos uma visão geral. Isso daí, gente, é o chamado direito à cidadania e o direito à vida, né? O direito à saúde, ele é a expressão do direito à vida, de não ser morto, de não morrer de fome, de não morrer de violência, né? De não morrer de estresse, de bullying, de assalto nas escolas. É isto, é o direito de viver. Agora, direito de viver de forma saudável implica nas práticas integrativas, nas práticas de prevenção e promoção da saúde, inclui vacinação, inclui fiscalização das condições de higiene, a condição da água, se está adequadamente com flúor, essas coisas todas, se não tem contaminantes, né? Atenção, 70% da rede de água do Brasil está contaminada através de agrotóxicos e venenos, e muitos deles são cancerígenos, né? E quem é que tinha que estar controlando isso? Seria a vigilância. E nós não estamos tendo vigilância adequada. E ainda hoje estão sendo liberadas drogas, venenos, chamados agrotóxicos, que não são defensivos agrícolas, eles são defensivos do lucro. Eles não são favoráveis à saúde da população. E isso está acontecendo ainda hoje, neste governo. E é isso que o movimento que está brigando contra a contaminação das águas, do ar e da poluição em geral, está batalhando para que a Marina Silva consiga avançar mais no seu papel de fiscalização para evitar esse tipo de violação de direitos representado pela liberação dos agrotóxicos. Os mais perigosos e proibidos nos outros países estão sendo liberados aqui no Brasil ainda hoje, tá?
Então, desculpe eu estar falando desse jeito, mas é mais ou menos assim que eu acho que a gente tem que olhar. Maravilha, muito bom, muito bom. Fábio, eu só vou ler rapidamente aqui alguns comentários, e aí eu passo para você, e em seguida a gente passa para o Douglas, certo? Pode ser? Pode sim, Jabes. Vamos lá, então. O Edgar teve uma participação. Edgar e Daniela tiveram participações fantásticas aqui, com diversos comentários, que o Dr. Jorge acabou fazendo diversas referências ao que eles falaram, falando sobre o SUS, sobre o CROSS, o Lúcio falou que vamos montar, o Lúcio aqui está já convocando para a luta, né? Vamos montar um movimento para cobrar o governo. Exemplo, nossa região está bem de rede hospitalar, só falta funcionar o Hospital Estadual de Taipas, Cachoeirinha, Hospital Penteado, Acorda Brasilândia. Né? Que mais aqui? Leandro, se você não se sentiu satisfeito, dá um alô para a gente vai continuar debatendo essa questão, né? Vamos trazer novamente o doutor Jorge aqui para que a gente possa ir aprofundando a conversa sobre a importância do SUS, a amplitude do SUS, essa ferramenta tão importante que foi aprovada na Constituição de 88 e que é a realização da vida, né? A realização da saúde, da saúde plena. Né? Quem mais aqui? Eu vi aqui que entrou o Miriam, a Miriam coloca aqui análise perfeita, Daniela coloca os serviços públicos terceirizados tendem sempre a priorizar a necessidade dos próprios interesses em detrimento do usuário. O Edgar faz uma pergunta. Douglas, como você enxerga o trabalho da ACS sendo baseado em metas? Novamente, Fábio, qual a importância que você vê na participação dos conselhos de equipamentos de saúde? Fábio, uma pergunta para você. E o que vocês acham do movimento da Secretaria Estadual de Saúde que boicotam os conselhos nas unidades de saúde? O Marcos Batista faz um comentário muito bom a participação. Fábio, eu passo agora para você, para os seus comentários, rapidamente, para a gente passar para o Douglas, que ele deve estar com 1 milhão de coisas aí para falar também, né, Douglas? Gente, olha, só um comentário. Nossa live, primeira live, está muito participativa. A gente tem um número de pessoas que estão aqui participando. Gente, quero agradecer vocês participando. A gente já está a 1h18 no ar. Muito bom. E também, viu, Fábio, viu, Douglas? Eu acho que a gente tem que já ir caminhando também daqui a pouco para ir para as nossas conclusões, para a gente não passar aí de 1h30. Mas, Douglas, fique à vontade na hora de você colocar para fazer a sua fala, tá? Fábio? Alguns comentários rápidos para a gente fechar em 1h30, né? Então, 1h15, 1h15, né? Quase 1h20. 18. 1h18, né? Então, temos mais 12 minutos pela frente. Sobre uma questão que o Jabes levantou, as pessoas reconhecem a importância do SUS. Hoje, quando um colega meu recebeu lá a informação da live, ele me mandou a seguinte mensagem: Fábio, o SUS salvou a minha vida. Olha. Um pai de 2 crianças pequenas que teve um atendimento aqui na região, na unidade básica, depois encaminhado para o serviço especializado, e está muito feliz com o desempenho, principalmente por ter recuperado a saúde. A importância dos conselhos das UBS, do Serviço de Saúde, são, na minha opinião, determinantes. Aonde você tem conselho forte, atuante, você muda a qualidade do serviço. O povo precisa assumir o controle do serviço.
Por mais que a estrutura do Estado seja burocratizada e formada para o povo não participar, aonde tem uma comunidade teimosa, persistente e lutadora, faz a diferença. Ou seja, não pode ter medo da cara feia do gerente, do funcionário, da supervisora. Temos que tratar com respeito, são trabalhadores dignos de nosso respeito, nossa admiração, mas o povo é que tem que falar o que precisa. É o povo que tem que falar do jeito que quer ser atendido. Não é o funcionário que tem que estabelecer a regra. E muitas vezes, quando o funcionário fala, eu não posso fazer isso porque tem uma portaria da supervisão, da secretaria que não permite, o povo e os conselhos têm que falar, tem uma Constituição que permite. Então, em detrimento da sua portaria, eu fico com a minha Constituição. E vamos fazer com que essa portaria seja rediscutida. Isso não precisa ser ofensivo, não precisa ser grosseiro, de forma alguma, são trabalhadores. E muitas vezes as regras que o coordenador, que a secretaria estabelece, impede que o funcionário faça o que ele saiba que é certo. Mas a população não pode aceitar de simples e grato. Entendeu? Então, e só para falar nisso, amanhã tem reunião do Conselho Gestor da UBS Paulistano 2, pessoal. Vamos lá. Muito bom. Vamos lá, Douglas, é com você. Obrigado. Bom, alguns assuntos eu não vou tocar, porque eu acho que já foram bem esclarecidos pelo Dr. Caiano, então não quero atrapalhar o que já foi construído, né? Mas eu gostaria de falar, e aí linkando alguns assuntos, justamente com o Conselho Gestor, que foi comentado, né? Antes de estar na assessoria de atenção básica, eu era um assessor de gestão participativa na supervisão, né? E aí, começando do fim, pegando aí um gancho da fala do Fábio a respeito da presença dos conselhos gestores, esclarecer também que o bom gestor não tem receio de um bom conselho, né? Um conselho forte, participativo, ele não é o inimigo do gestor, ele é seu parceiro na construção de soluções, né? Bem ciente dos seus direitos, porque quando ele está bem ciente dos seus direitos e conhece bem o sistema, ele sabe também até onde vai a governança de cada instância e até onde ele pode ir para assegurar o seu direito, né? Então, o bom gestor não tem receio de um bom conselho, cada um atuando ali no seu espectro, no seu âmbito de atuação, tendem a colaborar para que soluções sejam construídas, né? A respeito das práticas integrativas que foi comentado, e aí juntando com o fato da população, se a população conhece o SUS ou como ela vê essa importância, acho que a população conhece o SUS, viu uma amostra da grande relevância que tem o SUS para sustentar a saúde nesse país, para garantir o mínimo. Ainda enfrentamos grandes pressões, por exemplo, da desinformação, a que todos estamos sujeitos na era de redes sociais, de informações que caminham numa velocidade vertiginosa, contra fake news, contra a resistência, a informação segura a respeito da vacinação, por exemplo, né? E contra tudo isso, o SUS tem se mostrado relevante, como sempre foi, mas tem alcançado, eu acho que uma parcela maior da população em termos de reconhecimento. Mas acho que ainda tem um caminho a ser percorrido pela própria população em termos de conhecer todas as possibilidades que o SUS oferece, né? Como nós estamos aqui numa live, eu vou fazer um comentário que cabe ainda, claro, basear cientificamente, mas é algo baseado na observação que nós temos do território das pessoas com quem a gente tem convivido ao longo dos anos. Os usuários, a população que tem maior conhecimento a respeito das ações de prevenção
e promoção da saúde nas unidades básicas de saúde, elas são mais satisfeitas com esse serviço, enquanto aquelas que dominam menos esses assuntos tendem a pressionar mais o serviço, e digo em relação a uma lógica de saúde centrada no atendimento médico, compreendem? Então, se existe a oferta de atendimento médico em tempo que ela considere adequado, ela entende que as necessidades de saúde dela estariam contempladas, ela estaria, de certo modo, razoavelmente satisfeita, entende? Enquanto não é só isso que a unidade deveria oferecer, e as ações de saúde não deveriam estar centradas tão somente na atenção dada dentro da consulta médica. E aí eu acho que também precisa que o serviço, gestores e trabalhadores, juntamente com o apoio dos conselhos, disseminasse de forma estruturada para a população todas essas possibilidades que a atenção básica tem ou teria a oferecer em termos de prevenção e promoção da saúde. Acredito que dessa forma, com esse conhecimento, instâncias de debate como o próprio conselho local ou outros conselhos e fóruns locais de debate como as pré-conferências e conferências de saúde poderiam trazer esses assuntos de maneira estruturada para que isso se transforme futuramente em diretrizes, pressionando talvez um investimento maior em ações de prevenção e promoção da saúde. Talvez assim a gente tenha aí uma estrutura que privilegiasse mais essas ações e talvez assim a gente tivesse uma presença maior de ações de prevenção e promoção da saúde, de práticas integrativas e complementares disponíveis na atenção básica. Okay? E só finalizando, voltando de onde eu comecei, falando a respeito dos conselhos de saúde, eu acho que eles são muito importantes como uma voz da população, principalmente considerando que ele é um dos princípios do SUS, né? Então, ele está lá garantido na Constituição, mas não é algo que foi dado na Constituição, foi fruto também de movimentação popular, de vários setores da sociedade fazendo essa pressão para que isso constasse lá, e desde então, esse direito, ainda que assegurado na Constituição, para que ele seja efetivo, ao longo das últimas décadas, ele também tem sido garantido pela ocupação de espaço que a população faz nos locais adequados e fazendo valer a sua voz e assegurando seus próprios direitos. Okay? Muito bom. Gente, me passou aqui uma coisa que eu queria até conversar rapidamente com vocês, porque eu estou vendo aqui que uma das especialidades do Dr. Jorge é formação e estudos em políticas públicas. Estava imaginando aqui, viu, Fábio? Aqui pensando com os meus botões aqui, será que a gente não podia pensar no encontro dos conselheiros de saúde da nossa região e convidar o Douglas, convidar o Dr. Jorge para a gente pensar numa formação aí com esse povo? Fica aí uma ideia aí, ver se a gente consegue viabilizar, e fica aí a sugestão tanto para o Douglas quanto para o Dr. Jorge, para ver se tem disponibilidade, se existe essa possibilidade da gente pensar em alguma coisa no curto, médio prazo, para que a gente possa aí mobilizar, discutir quem... Ó, Dr. Jorge já está garantindo. Então, nós vamos fazer, pode ter certeza. Douglas, podemos contar com você também? Sim, inclusive nós temos aí, quando eu saí da assessoria de gestão participativa, uma outra pessoa entrou no meu lugar, que é o André, trabalha lá na supervisão, pessoa super acessível também, com quem vocês podem conversar a esse respeito, de repente até fazer convergir as ações, algo que
ele já tem pensado de formação para os conselheiros, que ele já tem feito desde que assumiu a gestão participativa. Acho que tem aí um grande potencial. Maravilha. Então, nós vamos... Fábio, você está de acordo? Que a gente está já tirando uma... Opa, Maravilha. vamos embora. Legal. Então, gente, olha, nós estamos a 1h30. Eu acho que... Aí, ó, o Edgar já falou, eu topo. Então, o Edgar também já está topando para a gente fazer esse encontro de formação dos nossos conselheiros no território. Agora é só a gente pensar, ver como é que a gente resolve, como é que a gente organiza isso para que seja uma coisa muito legal, sabe? Que nesse espírito que o Dr. Douglas colocou, e provocado aí por essa pergunta que o Edgar fez aí para o Fábio, né? E com essas premissas que o doutor Jorge também aponta da parceria da comunidade com o poder público para que a finalidade do SUS ela possa se estabelecer, né? Então, gente, olha, nós estamos chegando... Eu não vou fazer nenhum comentário, porque eu fiquei babando na fala de vocês, e hoje eu tive uma aula de SUS, vou ser honesto com vocês. Muito obrigado aí pela presença, pelo Dr. Jorge, muito obrigado, Douglas. Quero agradecer também a presença do pessoal que esteve aqui com a gente até agora, a Dani, o Edgar, e a Maria José, a Su, enfim, no nome de o Marcos, enfim, todo o pessoal que esteve presente aqui, quero agradecer a presença de vocês. A gente volta, porque a gente sentiu, primeiro, que teve aqui a receptividade, o pessoal aceitou a convocação, veio, participou do debate, o debate fantástico, muito bom, né? Então, a gente vai dar continuidade. Só uma coisa, antes de eu vou encerrar, nós estamos pensando que o próximo debate tem... posso falar, Fábio? Você fala. Pode falar, pode falar. O próximo debate, gente, a gente quer discutir a questão da segurança nas escolas, e não é só a segurança nas escolas, né, gente? É a segurança no modo geral. Mas essa questão da segurança nas escolas está muito séria. Está muito séria. E hoje eu tive uma conversa com a Fátima Antônio, que foi uma das coordenadoras de educação aqui na região, e ela levantou uma preocupação muito grande de que as escolas não têm protocolo para resolver essa questão da segurança, para resolver os riscos dessas ameaças que estão acontecendo na região. Então, nós estamos pensando, no próximo debate, a gente trazer essa questão, trazer os especialistas aqui para poder debater conosco, trazer os professores para que eles possam trazer também as preocupações deles. Com isso, eu vou encerrando aqui, eu passo a palavra para o Fábio, depois, em seguida, passo para o Dr. Jorge, para fazer as considerações ou alguma observação que ele julgar interessante, e para o Douglas também, para a gente já ir encerrando a nossa live. Fábio. Queria aqui agradecer o pessoal que está acompanhando, vendo aqui o Marquinhos, a Sueli, a doutora Jurema, todos que estão aqui acompanhando com nós, falar da importância de conversarmos sobre o SUS, sobre saúde, na sua plenitude, não sobre doença, né? Porque as pessoas confundem falar de saúde com falar de doença. Falar de saúde é falar de práticas integrativas, falar de boa alimentação, falar de fazer atividade física, de ter cultura, de praticar coisas que dê prazer, entendeu? Então, isto foi muito importante. A segunda questão é que nós temos toda uma disposição e um desejo de discutir as questões relacionadas às políticas públicas estruturantes, ou seja, saúde, educação, depois vamos falar sobre questão habitacional, sobre a questão ambiental,
seja, temos um debate aqui importante, que está no nosso radar, que é sobre a questão do parque, da área que nós queremos que se transforme num parque aqui na região, onde é a área da antiga pedreira. Então, nós temos uma série de temas que é de interesse comum de toda a nossa sociedade. Então, com isso, eu queria aqui agradecer muito ao doutor Jorge e também ao Douglas, falar da importância que um cuidado que nós sempre tivemos desde o início da rede, que é nas nossas lives, nas nossas reuniões, a gente poder mesclar profissionais que não trabalham no território, com profissionais que trabalham no território. Então, aqui, os funcionários da saúde e da supervisão, ou de UBS, são sempre muito bem-vindos, os profissionais da educação das nossas escolas são sempre muito bem-vindos. Eu tenho um entendimento e defendo sempre isso, que falo, os profissionais que estão aqui são nossos parceiros. Os governos, às vezes, são nossos inimigos, mas eu não confundo um profissional que está aqui no nosso território com o governo, entendeu? Então, muitas vezes, eles são as primeiras vítimas em ficar entre o povo que demanda e a falta de condição de trabalho para fazer o que ele gostaria de fazer e sabe que é certo. Então, esses profissionais são sempre dignos de muito respeito, da nossa admiração e da nossa acolhida, e estaremos sempre juntos. Então, mais uma vez, obrigado, boa noite, um abraço a todos, e aí, muito breve, estaremos de volta. Só eu queria mandar um abraço aí a Maria José. Maria José foi conselheira de saúde lá no hospital de Taipa, junto comigo, é lá de Pirituba, é uma grande militante da área da saúde, defensora do SUS. Muito bom ver vocês por aqui. Boa noite, pessoal. Perfeito. Gente, olha aí, a Kátia Prandini já falou, segurança nas escolas muito me interessa. E depois também fez o comentário, é preciso mesmo falar mais. A OS do Jardim Paulistano hoje orientou uma família a fazer vaquinha para comprar os remédios que estão faltando na UBS. Absurdo, inaceitável uma situação dessa. Perfeito. Bom, vou passar então para as considerações finais do nosso amigo e doutor Jorge Caiano. Eu queria dizer que essa sugestão de fazer outras reuniões e tal, para conversar sobre saúde, SUS, eu topo o tempo todo, né? Sou entusiasta disso, né? Acho que a condição para o SUS avançar, tanto em São Paulo como no Brasil como um todo, é a gente aprimorar a participação e controle social do SUS, né? Esta é a condição essencial. É verdade que muitos governos são contrários e refratários, né? E tentam manipular e dominar ou abafar o próprio movimento social, né? E isso é horrível, porque é contraditório com o próprio SUS, né? Então, queria lembrar, né? Estou vendo a Cástia, a nossa Kátia Prandini e o Niro. O Niro, ele é da região de Perus, né? E o Niro é conselheiro participativo também. Então, só para lembrar, né, o Conselho Participativo tem um papel também nas regiões, né? E eu não sei como está funcionando exatamente o Conselho Participativo da área, né, da subprefeitura da freguesia, mas esses conselhos tinham que estar funcionando e fazendo exatamente o papel de integração entre vários movimentos sociais, entidades de defesa de direitos, né, dos movimentos existentes, né, das frentes e iniciativas sociais, e eu não tenho visto muito, né, a presença e a atuação do Conselho Participativo Municipal da Brasilândia. Nós estamos assistindo nesses dias, acabamos de ter pré-conferências, né, de educação, e vai ter a Conferência Municipal de Educação, tem também a Conferência de Assistência Social, e vai ter as eleições dos conselhos tutelares, né?
todas essas eleições de conselhos tutelares são importantíssimas. E eu não sei exatamente como está funcionando o conselho tutelar da região de vocês, mas ele é um instrumento de defesa de direitos das crianças e adolescentes, né? Então, nós temos que juntar todas essas iniciativas e essa diferenciação entre o que é o gestor, o que é governo e o que é o trabalhador da saúde, da educação, os professores e os interesses dos agentes comunitários, todas essas questões têm que estar trabalhando juntos, né? Acho que isso é o princípio básico do SUS, né? Acho que um último ponto que eu queria estar meio que reforçando, né? Era uma pergunta que foi jogada aí pelo Leandro, né? A questão dos direitos garantidos pelos usuários do SUS, né? Existe até um manualzinho que foi produzido pelo Ministério da Saúde, os direitos dos usuários. E isso tem que ser mais amplamente divulgado, né? O direito dos usuários. E acho que tem 2 pontos que eu queria reforçar na questão dos direitos, né? Um deles é o direito à informação, porque muitas vezes, né, um paciente é internado e ele tem os direitos dele de saber o que é que está acontecendo com ele e o que precisa ser feito, e ele tem que participar do processo do tratamento e até autorizar a cirurgia, autorizar qualquer tipo de intervenção, tem que ser conversado e explicado para as pessoas. Isso é um direito essencial, não só do paciente, como dos familiares, né? Então, esse é um aspecto que tem vários desdobramentos. E a gente sabe que os profissionais de saúde, principalmente médicos, muitas vezes acham que a população tem mais que engolir, né, as coisas e aceitar o que eles estão dizendo. Isso é uma atitude errada, né? Isso é inaceitável do ponto de vista do direito dos usuários. O usuário tem que ter direito à autodeterminação. Ele não pode ser dependente do profissional, ele tem que ser um sujeito cidadão, portador de todos os direitos, o direito à informação e também de tomar parte na decisão daquilo que é necessário para ele, né? A outra coisa é que acho, né, que faz parte do direito, né, uma coisa chamada atendimento em tempo oportuno, né? O atendimento em tempo oportuno é uma coisa essencial que nós temos que trabalhar na sua devida importância. Significa que uma pessoa que tem suspeita de que está com câncer, por exemplo, ele não pode ficar esperando na fila meses e meses para conseguir fazer um exame, para ter um diagnóstico. Ele não pode ter um diagnóstico e saber que está com câncer e ficar meses e meses na fila esperando uma consulta e um tratamento de radioterapia, de tratamento com drogas ou com cirurgia. Então, o chamado atendimento em tempo oportuno é uma coisa essencial no SUS, né? Em outros países, você tem prazos, limites. E aqui no Brasil, esses prazos, em alguns casos, né, existem, mas não são cumpridos. Certo? Então, muita gente vive no desespero por conta dessa questão do atendimento em tempo oportuno. A outra coisa que faz parte disso é exatamente o fato de que muita gente hoje é atendida no SUS e tem o seu problema resolvido. Então, o SUS não é 100% uma porcaria, nunca foi, né? No que depende da ação e do trabalho do profissional, o SUS funciona. E um exemplo importante é de um americano que era turista aqui no Brasil, ele teve um problema de urgência, né, um acidente, ele foi atendido, foi medicado, foi tratado, e ele foi embora. E ele queria saber onde que ele pagava. Aí disseram para ele, mas é SUS, você não precisa pagar nada. E ele ficou assustado com isso.
Nossa. Um americano, hein, turista. E ele foi atendido corretamente. Foi isso que aconteceu com ele. E é isso que a gente quer do SUS para todos, né? A saúde como direito para todos. Isso é muito importante. A gente não pode tirar isso, mas tem que também convencer todo mundo de que esse direito ele não cai do céu. E é por isso que nós precisamos ter a participação organizada da população. Então, não adianta ficar em casa, sentado, assistindo TV e reclamando da vida. Né? Nós temos que batalhar para que os direitos sejam efetivados. Não é só o que está na Constituição e a gente diz, cumpra-se. Isso não vai acontecer assim. Até porque, se o governo quiser mesmo cumprir, ele cai. E se a gente não sustenta ele, ele cai. É preso, tá certo? Como a Dilma foi derrubada. Então, essa coisa toda, gente, é a base do direito à saúde e ao SUS, é o direito de cidadania que está na Constituição, mas que está enterrado hoje. Né? A gente está tentando recuperar, não é fácil, não é simples, né? Basta pensar no papel do presidente do Banco Central, que, diante de toda a situação mais do que evidente de que as taxas de juros cobradas no Brasil são um absurdo dentro do próprio sistema capitalista, né? E ele não cai, porque colocaram estabilidade na condição dele. Então, nessas questões, a gente tem que incidir com força, né? Cobrar do governo, pressionar o governo, mas também sustentar um governo que está querendo fazer aquilo que a população precisa. E se as pessoas não perceberem isso, a gente pode continuar tendo uma condição de risco de volta de governos genocidas e fascistas, né, que vão querer se aproveitar do fato de o governo não conseguir avançar nos direitos para voltar no poder novamente e desconstruir novamente o Estado brasileiro. Né? É isso que a gente tem que batalhar. O tema da segurança nas escolas é muito importante, mas tem duas correntes também, porque uma propõe apenas o aumento da violência e da segurança e da presença de polícias militares dentro das escolas. Isso não é uma solução. Né? O outro caminho é trabalhar o tema da cultura da paz, da forma de trabalhar, né, o estímulo, né, ao convívio entre os próprios alunos, que seja mais saudável, que não tenha bullying, né? E os profissionais e todos os trabalhadores da educação têm um papel importante para trabalhar em cima disso. Né? A chamada conversação não violenta é muito importante que a gente aprimore na rede de educação, e isso depende muito dos próprios pais dos alunos. E depende da participação dos pais dos alunos na defesa dos direitos à educação dos seus filhos. E isso não cai do céu também. Não pode delegar para a escola, para diretor, para professor. Ele tem que ter parte nisso, daí tem que contribuir para isso. Então, o princípio da participação é um princípio que vale para todas as políticas públicas. E é isso que a gente tem que tentar consolidar como cultura de direitos e cultura de cidadania. Então, obrigado pela paciência, né, de estar me ouvindo, e eu queria estar agradecendo mais uma vez pelo convite e dizer que eu estou à disposição, e sempre que tiver tempo, né, e até, se for o caso de chegar até aí, né, eu moro na Zona Sul, mas eu posso, sim, estar presente em eventos que a gente combine direitinho para poder participar. Muito bom, muito bom. Vou passar agora para o Douglas, mas antes, gente, deixa eu... Porque a participação está intensa, viu? Muita gente conversando. A Kátia trouxe diversas contribuições. Kátia, muito obrigado por você ter entrado na live. Muito obrigado pelas suas contribuições.
Que bom, logo, logo queremos você aqui na telinha também, falando aqui conosco, conversando conosco. Quero agradecer o Edgar. Edgar, as suas contribuições também foram assim, muito importantes. Lúcio, Leandro também. Doutora Jurema, obrigado pela presença aqui, o tempo todo está com a gente aqui, o Tião, a Míria, enfim, Daniela, enfim, todas as pessoas que passaram por aqui, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, tá bom? E vou passar agora as palavras para o Douglas, e vou pedir, Douglas, assim que a gente encerrar a live, eu queria que você não saísse, ficasse um pouquinho, porque eu precisaria conversar com você, tá bom? Então, tá com você. Muito obrigado a vocês, organizadores, pelo convite de poder participar. Uma honra estar com vocês, também com o Dr. Jorge Caiano, para falar de assuntos tão importantes. E aí, antes de me despedir e finalmente agradecer também a todos que estão assistindo, queria falar para aqueles que são da população, que estejam assistindo ou que vierem assistir, o seguinte: decisões que afetam a maneira com que você vai ser atendido nos serviços de saúde são tomadas continuamente. E você precisa participar dessas decisões. Você pode participar dessas decisões. A unidade de saúde que te atende, mensalmente, ela reúne o seu conselho para debater a situação daquela unidade, os problemas daquela unidade e as possíveis soluções. Você precisa estar nesses lugares para fazer valer a sua voz. Nós tivemos recentemente uma pré-conferência de saúde da supervisão da freguesia do Brasilândia, lá no CCJ, Ruth Cardoso, com a presença de centenas de pessoas, também para levantar questões propostas que eventualmente vão se tornar diretrizes municipais que vão embasar futuros planos de saúde, outras propostas que vão caminhar para a Conferência de Estado, Conferência Nacional. E é importante que toda a população saiba que esse espaço pode ser um espaço em que a sua voz pode reverberar e você pode fazer com que ações que não só tragam benefício a você individualmente, mas para a coletividade, você pode contribuir com isso. Né? Como o Fábio disse há pouco, não é com um comportamento violento, mas você tem uma série de direitos que você precisa fazer valer e pode fazer valer. Né? E esses espaços estão aí para ser ocupados. As reuniões de conselho de saúde, conselhos gestores de unidade, elas são abertas ao público, não são reuniões restritas, não são reuniões sigilosas ou privilégio de algumas pessoas. São reuniões abertas em que você pode estar presente e falar da sua necessidade de saúde, solicitar esclarecimento, levar inclusive reclamações. A ouvidoria não é o único canal em que você pode apresentar reclamações. O conselho gestor pode ser uma instância que você apresente a sua reclamação também. Tá? Só queria, para que todos que venham a assistir esse vídeo tenham ciência que você faz parte desse sistema, ou ao menos deveria fazer. Tá? E aí, encerrando a minha fala, mais uma vez agradecer pelo convite, a todos que estão participando aí, assistindo. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito bom, doutor. Fábio? Boa noite e obrigado a todos. Deu o horário. Tá certo. Gente, então, com isso, nós vamos encerrando aqui a nossa live. Quero agradecer a vocês e logo, logo a gente está mandando informações para a Nova. Falou? É isso aí. Jorge, um beijo no coração. Obrigado, viu, Douglas? Muito obrigado. Fábio, a gente se vê por aí. Grande abraço, gente. Encerramos por aqui a live. Um grande abraço para todos vocês aí.